Neste vídeo vamos falar sobre perdas por imparidade. O que são, como é que se contabilizam, o impacto que vão ter nas demonstrações financeiras. E vamos também aproveitar sobre esta matéria, vamos fazer a resolução de uma questão de exame de avaliação à ordem dos contabilistas certificados. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Sou formador de um amplo conjunto de cursos na Certform Escola de Formação Prática e para que possa conhecer a nossa oferta formativa, pode consultar o site certform.pt, onde vai encontrar as datas de início dos cursos, cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho e atualmente desenvolvemos a nossa formação na forma e-learning e na forma live streaming. Com sessões assíncronas ou com sessões síncronas, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. A questão que se coloca é a seguinte: o que é que são perdas por imparidade? Na contabilidade, a perda por imparidade corresponde a uma desvalorização parcial ou total de um determinado ativo, relativamente àquilo que é o seu valor real. Pode acontecer que no balanço tenhamos determinados ativos registados por valores denominados quantia escriturada, e na verdade a sua quantia recuperável é menor, é inferior àquilo que é sua quantia escriturada no balanço. E essa diferença baseia-se numa perda por imparidade. Vamos ter de fazer uma diminuição do ativo, diminuir aquele ativo para que o seu valor corresponda efetivamente à sua quantia recuperável. Para a questão das perdas por imparidade em ativo, dissemos então que as perdas por imparidade consistem na redução do valor contabilístico de um ativo de uma empresa, de modo a evidenciar uma perda potencial ou efetiva de parte ou da totalidade do seu valor real. Na verdade, existe a possibilidade de reconhecermos perdas por imparidade nos mais diversos ativos, sobre dívidas a receber, por exemplo, sobre inventários, investimentos financeiros, propriedades de investimento, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos em curso e ativos não correntes detidos para venda, são elementos do ativo nos quais poderemos eventualmente ter de registar uma perda por imparidade. Porque se não registarmos esta diminuição do ativo, estamos a ou a sobre avaliar esse mesmo ativo. Ele está por valores superiores àqueles que correspondem às suas efetivas quantias recuperáveis, ou digamos, o seu valor real. Em termos de reconhecimento de uma perda por imparidade, todos os anos a empresa deve avaliar se há indícios de que um ativo possa estar em imparidade. Por o efeito, deve fazer uma análise aprofundada de alguns aspectos, entre eles o estado do ativo, se está obsoleto ou se tem danos físicos, aqui particularmente nos ativos não correntes, e também nos inventários, eventualmente, o desempenho do ativo, se está abaixo do que era expectável nos ativos não correntes, e a relação do ativo com o mercado, ou seja, por exemplo, quando a procura diminui. Isto é aquilo que nos faz referência à norma de contabilidade número 12, não é? Esta norma, no seu primeiro parágrafo, ela começa por referir que um ativo é escriturado por mais do que a sua quantia recuperável se a sua quantia escriturada exceder a quantia a ser recuperada através do uso ou venda do ativo. Exatamente aquilo que eu referi anteriormente. Ou seja, quando no balanço poderá figurar
uma quantia escriturada, aquela que figura no balanço, está acima daquilo que é efetivamente a quantia recuperável daquele elemento do ativo, o qual pode ser recuperado através do uso ou pela sua própria venda, esse ativo está em imparidade. E se for esse o caso, o ativo é descrito como estando em imparidade, conforme referi, e a norma exige que a entidade reconheça uma perda por imparidade. Caso contrário, teremos um ativo sobreavaliado por um valor acima. A norma também especifica as circunstâncias em que uma entidade deve reverter a reversão, a perda por imparidade. O parágrafo 5º desta norma refere que uma entidade deve avaliar em cada data de relato, vamos considerar a data de relato, por exemplo, a 31 de dezembro de cada ano, se há qualquer indicação de que um ativo possa estar com imparidade. Se existir qualquer indicação, a entidade deve estimar a quantia recuperável, compará-la com a quantia escriturada e fazer o acerto, fazer a diminuição do ativo para que este esteja evidenciado pela sua quantia recuperável, de forma a que possa não estar efetivamente sobreavaliado. Como é que se reconhece uma perda por imparidade? As perdas por imparidade, elas são reconhecidas, regra geral, debitando uma conta de gastos, que é a conta 65, e creditando uma diminuição daquele ativo no qual está a ser reconhecida a perda por imparidade. E agora vai depender do ativo. Se for um cliente, credita-se a conta 219. Se for, por exemplo, uma perda por imparidade em inventários, debita-se a conta 652 e credita-se a conta 32, ou 33, ou 34, ou 35, terminando em 9, em função do tipo de inventário que estamos a trabalhar. Em investimentos financeiros, debitamos a conta 6513 e creditamos a conta 419. Em propriedades de investimento, debitamos a conta de gastos 654 e creditamos a conta 429, diminuição do ativo. Em ativos fixos tangíveis, debitamos a conta 655, conta de gastos, e creditamos a conta 439. Em ativos intangíveis, a 656 será debitada e a conta do ativo será creditada, registando-se assim a sua diminuição através da conta 449. Em investimentos em curso, debitar a conta 657 e creditar a conta 459. Em investimentos não correntes detidos para venda, debitar a conta de gastos 658 e creditar a conta 469. A regra aqui implica que seja debitada a 65 e creditada por diminuição a respectiva subconta do ativo. Isto com base no nosso código de contas. Quando se faz este registro, isto vai ter impacto na demonstração dos resultados, pelo débito da classe 6 e no balanço, diminuindo o ativo para que ele não esteja subavaliado, creditando a tal conta do ativo. Imaginemos, por exemplo, que uma determinada empresa vai registar uma perda por imparidade em clientes. E para tal vai debitar a conta 651 e creditar a conta 219. Basta ir ali ao código de contas e temos nas contas a receber os clientes, é uma conta do ativo, e depois temos já no fim a tal 219 perdas por imparidade acumuladas, que vai ditar a tal diminuição que se pretende que o ativo venha a ter para que não esteja sobreavaliado. Vamos creditar esta conta, mas o débito será através da classe 6. E na classe 6 temos a 65, onde vão ser registadas as perdas por imparidade. E dentro da 65, a 651 em dívidas a receber. Imagine-se que uma empresa tem nos seus clientes um montante de 300 mil euros à data de relato. Se expressa que, àquela data,
nós temos um direito sobre os clientes de vir a receber deles 300 mil euros. Todavia, estivemos a fazer uma análise detalhada das faturas e verifica-se que um determinado cliente nos deve 25 mil euros e é um cliente de cobrança duvidosa. Está já há muito tempo sem nos pagar, fizemos diligências para receber o montante em dívida, mas a verdade é que não tivemos qualquer resultado. É elevado o nível, o grau probabilístico deste cliente nem sequer vir a pagar à nossa empresa. Vamos então fazer o reconhecimento de uma perda por imparidade relativamente a esta dívida. O registro será, conforme já referi, e considerando aqui os 25 mil euros do montante em dívida, considerando que é um cliente de cobrança já duvidosa, debitamos a conta 651 dívidas a receber e temos que ir à subconta 6511 clientes, debitamos esta conta, o tal montante de 25 mil euros, é uma conta de gastos, vai ter impacto na demonstração dos resultados e depois vamos creditar a conta de clientes no âmbito da 21 e, muito concretamente, a 21.9, perdas por imparidade acumuladas, e o crédito nesta conta vai ter impacto no balanço. Ou seja, em termos deste registro contabilístico, o débito na conta 6511 provoca um impacto na demonstração dos resultados da empresa. É um gasto do período, nomeadamente nas imparidades de dívidas a receber, e vamos aqui provocar um gasto que provoca uma diminuição dos vários resultados contabilísticos da empresa. Estes 25 mil euros de gasto provocam diminuição no EBITDA, no EBIT, posteriormente no próprio resultado líquido do período, no próprio imposto da empresa. Como é o resultado líquido do período que faz a ligação ao balanço da empresa, e o resultado líquido do período é uma das componentes do capital próprio da empresa, vem refletido também uma diminuição no capital próprio da empresa em função da diminuição que o resultado líquido do período teve. O resultado líquido do período é uma componente do capital próprio da empresa. Portanto, verifica-se uma diminuição aqui do capital próprio, pela via da diminuição do resultado líquido, e uma diminuição do próprio ativo, porque ele estava, pela sua quantia escriturada de 300 mil euros aqui no nosso balanço, e agora, através desta perda por imparidade, provocou-se uma diminuição do respectivo valor em 25 mil euros. Portanto, aquilo que é recuperável para já destes clientes corresponde tão somente a 275 mil euros. Ou seja, se mantivéssemos lá os 300 mil euros, se eventualmente não tivéssemos registado esta perda por imparidade, tínhamos sobreavaliado tanto o ativo da empresa, que estava por um valor superior, em clientes, e tínhamos também sobreavaliado o próprio capital próprio, porque estava por um montante superior, não tinha havido aquela diminuição dos resultados contabilísticos. Este lançamento provocou uma diminuição do ativo e uma diminuição do próprio capital próprio da empresa e, claro, na demonstração dos resultados, um aumento dos gastos do respectivo período. Aumentando os gastos, diminuem os resultados, diminui o resultado líquido, diminui o capital próprio, não é? Porque faz o resultado líquido, faz a ligação, como já referi, ao balanço da empresa na área do capital próprio pela via do resultado líquido do respectivo período. É o elemento, é o elo de ligação entre demonstração dos resultados e balanço. Mas podem ser reconhecidos vários tipos de perdas por imparidade. São, nomeadamente, perdas por imparidade sobre dívidas a receber, exemplifiquei agora a questão dos clientes, mas podemos, por exemplo, ter de reconhecer perdas por imparidade sobre inventários, eventualmente inventários que perdem validade, perecíveis, ou não é vendido em tipo útil, a sazonalidade, vender abaixo do preço de custo,
Ou seja, quando tivemos um preço de custo e vamos vendê-lo por um preço de venda abaixo desse preço de custo. Essa diferença será reconhecida como uma perda por imparidade. Mas podemos também ter perdas por imparidade, nomeadamente nos ativos não correntes, sejam eles fixos tangíveis, sejam intangíveis. Exemplo, uma máquina que não consegue produzir a quantidade de unidades inicialmente estimada, a máquina está sobrevalorizada, tem que ser feito um teste de imparidade, devidamente realizado, vai definir qual o valor recuperável daquele equipamento, está abaixo da sua quantia escriturada e vamos ter de reconhecer a perda por imparidade pela diferença entre a quantia escriturada e o valor recuperável. Uma máquina que deixa de produzir as unidades estimadas por decisão de gestão e não é adaptável a outro produto e a máquina torna-se obsoleta. Existem outros exemplos, por exemplo, ao nível do software, dos ativos intangíveis. Um software de faturação que deixa de estar certificado e não pode ser utilizado por disposição legal. São alguns exemplos que nos vão exigir o reconhecimento de uma perda por imparidade, porque caso contrário, todos estes ativos que eu acabei agora de identificar, eles estão sobreavaliados, estão registados no próprio balanço por um valor mais alto do que aquele que corresponde à sua quantia recuperável. Agora vamos fazer uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 24 de fevereiro de 2024. Trata-se da questão número 27. O contabilista certificado da Aumento e Valor S.A., ao comentar o último balanço aprovado, considerava que o ativo e o capital próprio se encontravam sobreavaliados, por valor superior, não é? Perante este comentário, qual das situações a seguir descritas poderá justificá-lo? A linha A. Não reconhecimento de imparidade em dívidas de clientes. Correto. Que não reconhecer uma imparidade em dívidas a clientes é manter tanto o ativo como o capital próprio acima do que aquilo que corresponde ao seu valor real, entre aspas, e, portanto, existe efetivamente uma sobreavaliação caso não seja registado. Demonstramos isto ainda agora, através do balanço e da demonstração dos resultados. A questão A está correta, mas vamos ver as outras. A linha B. Não reconhecimento de um adiantamento efetuado a um fornecedor. Se não reconhecermos um adiantamento efetuado a um fornecedor, estamos a deixar de contabilizar um ativo. Porque adiantamentos a fornecedores são, para a empresa, ativo. Os fornecedores pertencem ao passivo. Mas, efetivamente, fornecedores correspondem a dívidas que nós temos perante os fornecedores à data de relato. Mas fazer um adiantamento a um fornecedor, realizar um adiantamento a um fornecedor, é algo que, na perspectiva da nossa contabilidade, será reconhecido como um ativo. É um direito que eu tenho sobre o fornecedor a partir do momento em que eu lhe faço um adiantamento por conta de uma determinada mercadoria ou de um serviço que me virá a ser prestado. E, consequentemente, não reconhecer um adiantamento a um fornecedor é deixar de reconhecer um ativo. E, portanto, em vez dele estar sobreavaliado, está, mas é subavaliado abaixo. Portanto, não é, de facto, correta. A linha C. Não reconhecimento de uma provisão referente a um processo judicial em curso. As provisões são reconhecidas através de gastos do período, efetivamente debitando a classe 6, nomeadamente a 67, provisões do período, impostos, garantias a clientes, processos judiciais em curso, etc. O reconhecimento de uma provisão vai provocar efetivamente uma diminuição de resultados contabilísticos
e, por sua vez, com a ligação ao balanço, uma diminuição do capital próprio pela via da diminuição do resultado líquido, mas as provisões têm como contrapartida um passivo, ou seja, debita-se a conta de gastos, mas credita-se uma conta do passivo. E essa conta do passivo é a conta 29. E temos aqui as várias tipologias de provisões. E, portanto, não é correto, efetivamente, aquilo que está aqui dito, porque não há sobreavaliação aqui de ativo. Finalmente, o não reconhecimento de uma doação efetuada por terceiros. As doações são reconhecidas no capital próprio. E por contrapartida, eventualmente, do ativo, não é? Depende agora do tipo de doação que é feita. Se for uma doação de um ativo não corrente, vamos debitar a conta do ativo não corrente, nomeadamente a classe 4, se for um ativo fixo tangível, e vamos creditar a conta do capital próprio. Claro que o não reconhecimento de uma doação significa que, efetivamente, a empresa é o seu capital próprio subavaliado e não sobreavaliado. Portanto, aquela que efetivamente está correta é a linha A. O não reconhecimento de imparidade em dívidas a clientes efetivamente levaria a que se verificasse que tanto ativo como capital próprio estivessem por valores superiores e o registro da perda por imparidade, que não foi feito, mas se fosse feito, iria diminuir tanto o ativo como o capital próprio, como acabamos de demonstrar ao longo deste vídeo. Importa ainda dizer que quanto às imparidades, como elas são gastos do período, quando reconhecidas, provocam diminuição dos resultados contabilísticos da empresa, nomeadamente do resultado antes de impostos. Isso significa que vai provocar uma diminuição do imposto. Por isso, o código do IRC coloca, efetivamente, restrições a determinadas perdas por imparidade. Algumas não são fiscalmente aceites, outras são aceites até um determinado limite. E quando nós ultrapassarmos esse limite, ou se reconhecermos uma perda por imparidade que não é fiscalmente aceita, quando estamos a fazer a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, isto também no próprio preenchimento da declaração modelo 22, essa diferença entre aquilo que é base contabilística, aquilo que se reconheceu, e a base fiscal, aquilo que é fiscalmente aceito, essa diferença vai corresponder a um ajustamento fiscal a crescer, caso tenhamos ultrapassado o limite instituído fiscalmente, ou caso tenhamos reconhecido uma perda por imparidade não fiscalmente aceite. É uma matéria que terá de ser consultada através do código do IRC, por exemplo, as perdas por imparidade relativas a dívidas, elas terão a sua base fiscal terá de ser analisada pela leitura aqui dos artigos 28b, 28A do próprio Código do IRC, no âmbito dos inventários, o artigo 26. Portanto, esta leitura é imprescindível para que saibamos que correções fiscais teremos de fazer na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.